Milionário perde tudo após um escândalo financeiro. Um bilhete de loteria desaparecido se torna sua única esperança. Uma menina encontra um amuleto que pode mudar sua vida. O destino dos dois se entrelaça em uma busca cheia de segredos e perigos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O sol nascente banhava os arranha-céus de São Paulo com uma luz dourada, enquanto Rodrigo Alves despertava em sua cobertura luxuosa no coração dos jardins. Aos 45 anos, o magnata do ramo imobiliário estava acostumado a acordar com a sensação de que o mundo era seu. Naquela manhã, porém, uma inquietação incomum o perturbava. Rodrigo levantou-se e caminhou até a varanda, observando a cidade que parecia pequena sob seus pés. Vestiu seu roupão de seda e dirigiu-se à cozinha, onde sua governanta, Dona Clemência, já preparava seu café da manhã elaborado. "Bom dia, senhor Rodrigo!" cumprimentou Clemência com um sorriso caloroso. "O senhor não dormiu bem esta noite?" Rodrigo franziu o senho, pegando uma xícara de café expresso. "Como você sabe, Clemência? O senhor está com olheiras e ouvi passos durante a madrugada", respondeu ela, colocando uma bandeja de frutas frescas na mesa. Ele suspirou, sentando-se à mesa. "Você me conhece bem demais, Clemência. Tive um sonho estranho, ou melhor, um pesadelo. Sonhei que perdia tudo, que estava nas ruas." Clemência parou por um momento, olhando-o com preocupação. "Ora, senhor Rodrigo, isso é apenas um sonho. O senhor é o homem mais bem-sucedido que conheço." Rodrigo forçou um sorriso, mas a inquietação persistia. Ele pegou seu tablet e começou a ler as notícias do dia, uma rotina que sempre o ajudava a se centrar. No entanto, uma manchete chamou sua atenção. Investigações apontam possíveis irregularidades em grandes construtoras. Seu coração acelerou. Rodrigo sabia que suas empresas não estavam totalmente em dia com as regulamentações, mas sempre acreditou que seu poder e influência o protegeriam. Agora, pela primeira vez, sentia-se vulnerável. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no bairro humilde de Paraisópolis, a jovem Luísa, de 12 anos, acordava em um pequeno quarto que dividia com sua mãe, Marta. O som da tosse persistente de Marta ecoava pelo cômodo apertado. "Mãe, você está bem?" perguntou Luísa, levantando-se rapidamente para ajudar. Marta, uma mulher de 35 anos, magra e com olheiras profundas, tentou sorrir para tranquilizar a filha. "Estou sim, meu amor. Só preciso descansar um pouco mais." Luísa sabia que não era verdade. Sua mãe estava doente há meses e os remédios caros que precisava estavam cada vez mais difíceis de conseguir. A menina olhou para o relógio velho na parede e percebeu que estava atrasada para a escola. "Mãe, vou preparar um chá para você e depois vou para a aula, tá?" disse Luísa, correndo para a pequena cozinha. Enquanto preparava o chá, Luísa pensava em como poderia ajudar sua mãe. Ela era uma criança inteligente e observadora, sempre buscando maneiras de melhorar a situação delas. Após deixar o chá ao lado da cama de Marta, Luísa pegou sua mochila surrada e saiu para a escola. No caminho, passou por um parque onde pessoas ricas costumavam fazer suas caminhadas matinais. Luísa sempre observava esse mundo tão diferente do seu, com uma mistura de curiosidade e tristeza. Foi então que algo chamou sua atenção. Um pedaço de papel colorido preso em um arbusto. Intrigada, Luísa se aproximou e pegou o papel. Era um bilhete de loteria. Seus olhos brilharam com a possibilidade que aquele pequeno pedaço de papel representava. Sem pensar duas vezes, guardou-o no bolso de sua mochila como se fosse um tesouro precioso. De volta à cobertura de Rodrigo, o magnata se preparava para uma importante reunião de negócios. Vestiu seu terno italiano feito sob medida, ajustou a gravata de seda e pegou sua pasta de couro. "Clemência, não me espere para o almoço. Tenho uma reunião importante com investidores", disse ele, dirigindo-se ao elevador privativo. "Boa sorte, senhor Rodrigo", respondeu Clemência com um sorriso encorajador. No caminho para o escritório, Rodrigo não conseguia parar de pensar na manchete que lera. Seu motorista, percebendo a tensão do patrão, perguntou se estava tudo bem. "Está tudo ótimo, João", respondeu Rodrigo, tentando soar confiante. "Só mais um dia de trabalho duro."
Ao chegar ao imponente edifício que abrigava a sede de suas empresas, Rodrigo foi recebido com a habitual reverência. Secretárias, executivos e funcionários o cumprimentavam com sorrisos e acenos respeitosos. Ele entrou em seu escritório no último andar, uma sala enorme com vista panorâmica para a cidade. Mal teve tempo de se sentar quando sua secretária, Patrícia, entrou apressada. Senhor Alves, há policiais federais na recepção. Eles têm um mandado de busca e apreensão. O rosto de Rodrigo empalideceu. Seu pesadelo estava se tornando realidade. Como assim, Patrícia? Isso é impossível. Eles estão subindo, senhor. O que devo fazer? Perguntou Patrícia, visivelmente nervosa. Rodrigo sentiu o chão sumir sob seus pés. Em poucos segundos, sua mente percorreu todas as decisões questionáveis que tinha tomado ao longo dos anos, todos os atalhos que havia usado para construir seu império. Não faça nada, Patrícia. Deixe-os entrar, disse ele, tentando manter a compostura. Enquanto os policiais invadiam seu escritório, Rodrigo olhou pela janela, observando a cidade que ele acreditava ter conquistado. Naquele momento, ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Do outro lado da cidade, Luísa chegava à escola, o bilhete de loteria seguro em sua mochila. Para ela, aquele pedaço de papel representava esperança, uma chance de mudar o destino de sua família. Mal sabia ela que suas vidas e a de Rodrigo estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. O dia que começara como qualquer outro, estava prestes a se transformar no ponto de virada na vida de ambos, marcando o início de uma jornada que testaria seus valores, sua resiliência e sua capacidade de recomeçar. As horas que se seguiram à chegada dos policiais federais ao escritório de Rodrigo Alves foram um turbilhão de emoções e eventos. O magnata, antes intocável, agora se via encurralado em sua própria sala de reuniões, observando impotente enquanto agentes vasculhavam cada gaveta, cada arquivo, cada computador. Senhor Alves, precisamos que o senhor nos acompanhe para prestar esclarecimentos, disse o agente responsável pela operação, um homem de meia idade com olhos penetrantes e voz firme. Rodrigo, ainda atordoado, tentou manter a compostura. Certamente, mas gostaria de entender do que exatamente estou sendo acusado. O agente o encarou com um olhar que misturava desprezo e determinação. Fraude fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção ativa. A lista é longa, Sr. Alves. Sugiro que o senhor contate seu advogado imediatamente. Enquanto era escoltado para fora do edifício, Rodrigo sentiu os olhares de seus funcionários. Alguns demonstravam choque, outros decepção, e alguns até mesmo um certo prazer em ver o poderoso chefe naquela situação. As notícias se espalharam rapidamente, e quando chegou à delegacia, já havia repórteres aguardando sua chegada. Longe dali, na escola pública onde Luísa estudava, a menina mal conseguia se concentrar nas aulas. Seus pensamentos estavam fixos no bilhete de loteria guardado em sua mochila. Durante o intervalo, ela se escondeu em um canto do pátio para examinar melhor o papel. "O que você tem aí, Luísa?" perguntou Tiago, seu melhor amigo, aproximando-se sorrateiramente. Luísa, assustada, tentou esconder o bilhete. "Nada não, Tiago. Só um papel velho." Tiago, porém, era esperto demais para se deixar enganar. "Deixa eu ver. Parece um bilhete de loteria." Relutante, Luísa mostrou o bilhete ao amigo. "Encontrei no parque hoje de manhã. Acha que pode valer alguma coisa?" Os olhos de Tiago brilharam. "Caramba, Luísa. E se for o bilhete premiado? Você poderia ficar rica." A ideia fez o coração de Luísa acelerar. Rica? Ela poderia comprar os remédios que sua mãe tanto precisava, poderiam se mudar para uma casa melhor, ter comida na mesa todos os dias. "Não sei, Tiago. E se alguém estiver procurando? E se for roubo ficar com ele?" questionou Luísa, a consciência pesando. Tiago balançou a cabeça impaciente. "Que nada. Quem perde um bilhete desses não merece o prêmio. Você achou, é seu." O sinal tocou, interrompendo a conversa. Luísa guardou o bilhete de volta na mochila, sua mente um turbilhão de possibilidades e dúvidas. Enquanto isso, na delegacia, Rodrigo enfrentava horas de interrogatório. Seu advogado, Dr. Mendes, um homem de aparência austera e voz calma, tentava orientá-lo. "Senhor Alves,
Recomendo que o senhor permaneça em silêncio. Não diga nada sem minha orientação, sussurrou o advogado. Rodrigo, no entanto, sentia-se compelido a se defender. Isso é um absurdo. Eu construí um império do zero. Tudo o que tenho foi conquistado com trabalho duro. O delegado responsável pelo caso, um homem de meia idade chamado Oliveira, olhou para Rodrigo com ceticismo. Senhor Alves, temos evidências sólidas de diversas irregularidades em suas empresas. Sua cooperação pode ajudar a esclarecer a situação. As horas se arrastavam e Rodrigo sentia seu mundo desmoronar. Lá fora, as notícias de sua prisão já dominavam os noticiários. Sua foto, antes estampada em revistas de negócios como símbolo de sucesso, agora ilustrava manchetes sensacionalistas. No final da tarde, Luísa voltava para casa, ainda absorta em pensamentos sobre o bilhete. Ao chegar, encontrou sua mãe, Marta, sentada na pequena sala, com uma expressão preocupada. Mãe, o que foi? Perguntou Luísa, deixando a mochila de lado. Marta suspirou profundamente. Ah, filha, a dona Zulmira veio me avisar que o dono do prédio quer aumentar o aluguel de novo. Não sei como vamos conseguir pagar. Luísa sentiu um aperto no peito. Instintivamente, sua mão foi até a mochila, onde o bilhete de loteria estava guardado. Seria esse o milagre que elas tanto precisavam? Mãe, não se preocupe, vai dar tudo certo, disse Luísa, abraçando Marta com força. Naquela noite, enquanto Luísa e Marta compartilhavam uma refeição simples, Rodrigo enfrentava sua primeira noite na cela de uma prisão. O contraste entre as duas realidades não poderia ser maior. Deitado no beliche duro, Rodrigo repassava mentalmente os eventos do dia. Como tudo pôde desmoronar tão rapidamente? Seus pensamentos foram interrompidos por um companheiro de cela. Hey, você não é aquele ricaço da TV? Perguntou o homem, um indivíduo de aparência rude. Rodrigo virou-se para a parede, ignorando a pergunta. Pela primeira vez em sua vida, ele desejava ser invisível. Do outro lado da cidade, Luísa não conseguia dormir. O bilhete de loteria parecia queimar em sua mochila. Ela se levantou silenciosamente e foi até a sala, onde ligou a pequena televisão com o volume baixo. Na tela, uma repórter falava animadamente. E o prêmio acumulado da Mega Sena chegou a 150 milhões. O sorteio acontecerá na próxima semana e a febre das apostas toma conta do país. Os olhos de Luísa se arregalaram. 150 milhões de reais? Era mais dinheiro do que ela poderia imaginar. Com uma quantia dessas, ela poderia não apenas ajudar sua mãe, mas transformar a vida de toda a comunidade. Desligando a TV, Luísa voltou para a cama, sua mente fervilhando de ideias e sonhos. Enquanto isso, em sua cela, Rodrigo finalmente adormecia, exausto, seu sono povoado por pesadelos de queda e perda. A noite avançava sobre São Paulo, cobrindo tanto os arranha-céus luxuosos quanto as favelas com seu manto escuro. Duas vidas, tão diferentes e aparentemente desconectadas, estavam prestes a se entrelaçar de maneiras inesperadas, unidas pelo fio invisível do destino e por um simples bilhete de loteria. O dia seguinte traria novos desafios e revelações para Rodrigo e Luísa, cada um enfrentando batalhas muito diferentes, mas igualmente cruciais. A cidade dormia, alheia ao drama que se desenrolava, preparando-se para mais um ato desta intricada novela da vida real. O amanhecer trouxe consigo uma nova realidade para Rodrigo Alves. O despertador eletrônico de sua cobertura luxuosa foi substituído pelo barulho metálico das grades sendo abertas. Sentando-se na beirada do beliche duro, ele esfregou os olhos, ainda sem acreditar completamente na situação em que se encontrava. Café da manhã, Alves, anunciou um guarda, empurrando uma bandeja através de uma pequena abertura na porta da cela. Rodrigo olhou para o prato de comida simples e sem graça, tão diferente dos cafés da manhã elaborados que Dona Clemência costumava preparar. Seu estômago se revirou, não de fome, mas de desgosto e ansiedade. Enquanto isso, na pequena casa em Paraisópolis, Luísa acordava cedo como de costume. Ela encontrou sua mãe, Marta, já de pé na cozinha, preparando um café ralo. Bom dia, mãe, disse Luísa, dando um beijo carinhoso na bochecha de Marta. Como está se sentindo hoje?
Marta forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder a palidez em seu rosto. Estou bem, querida. Só um pouco cansada. Luísa sabia que sua mãe estava mentindo para não preocupá-la. A tosse persistente e as olheiras profundas contavam uma história diferente. A menina sentiu o peso do bilhete de loteria em sua mochila, como se ele pudesse, de alguma forma, resolver todos os seus problemas. Mãe, e se a gente ganhasse na loteria? Perguntou Luísa, tentando soar casual. Marta riu suavemente. Ah, filha, isso seria um sonho, não é? Mas a gente não tem dinheiro nem para comprar um bilhete, quanto mais para ganhar. Luísa mordeu o lábio, contendo a vontade de contar sobre o bilhete que encontrara. Algo dentro dela dizia para esperar, para ter certeza antes de criar esperanças. Na delegacia, Rodrigo foi levado para mais uma sessão de interrogatório. Seu advogado, doutor Mendes, já o aguardava na sala com uma expressão grave no rosto. Sr. Alves, a situação é mais séria do que imaginávamos, disse o advogado em voz baixa. As investigações revelaram um esquema de corrupção muito maior. Vários de seus associados já estão colaborando com a justiça. Rodrigo sentiu o sangue gelar em suas veias. Colaborando? Quer dizer que estão me entregando? Doutor, Mendes assentiu solenemente. Receio que sim. E há mais. Suas contas foram bloqueadas e seus bens estão sendo confiscados para investigação. A notícia atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Em questão de horas, ele havia passado de um dos homens mais ricos e poderosos do país a um prisioneiro sem um centavo no bolso. Enquanto isso, na escola, Luísa mal conseguia se concentrar nas aulas. Seus pensamentos estavam fixos no bilhete de loteria e nas possibilidades que ele representava. Durante o intervalo, ela se escondeu novamente no canto do pátio para examinar o bilhete mais de perto. Ainda com esse papel, Luísa? Perguntou Tiago, aproximando-se sorrateiramente. Luísa se assustou, escondendo rapidamente o bilhete. Tiago, não quero que ninguém saiba. Tiago se sentou ao lado da amiga, baixando a voz. Você já verificou se é premiado? Luísa balançou a cabeça. Não sei como fazer isso. E se for, Tiago? Como vou receber o prêmio sendo menor de idade? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações que a mente jovem de Luísa mal começava a compreender. De volta à delegacia, Rodrigo enfrentava um desfile interminável de acusações e evidências. Cada novo detalhe revelado o fazia afundar mais em sua cadeira, a realidade de suas ações finalmente o alcançando. Sr. Alves, disse o delegado Oliveira, temos provas de que o senhor desviou milhões de reais de fundos públicos destinados a projetos habitacionais. Sabe quantas famílias poderiam ter sido beneficiadas com esse dinheiro? A pergunta atingiu Rodrigo de uma forma que ele não esperava. Pela primeira vez, ele se viu forçado a considerar o impacto real de suas ações, além de seu próprio enriquecimento. Ao final do dia, exausto e derrotado, Rodrigo foi levado de volta à sua cela. No caminho, passou por uma televisão ligada na sala dos guardas. Uma notícia chamou sua atenção. O prêmio da loteria havia subido para 200 milhões. Por um breve momento, Rodrigo se permitiu sonhar. E se ele tivesse um bilhete premiado? Poderia ser sua salvação, uma forma de recuperar tudo o que estava perdendo. Foi então que se lembrou. Ele havia comprado um bilhete dias antes de sua prisão, mas não conseguia se lembrar onde o havia colocado. A memória o atingiu como um raio. O bilhete. Ele o tinha guardado no bolso de seu paletó favorito, aquele que vestira no dia de sua prisão. Mas onde estava o paletó agora? Desesperado, Rodrigo chamou o guarda. Por favor, preciso saber onde estão minhas roupas, as que eu estava usando quando fui preso. O guarda o olhou com indiferença. Foram enviadas para sua residência, junto com seus outros pertences pessoais. O coração de Rodrigo disparou. Sua cobertura provavelmente já estava sendo vasculhada pelos investigadores. O bilhete poderia estar em qualquer lugar, ou pior, poderia ter sido perdido ou descartado. Naquela noite, enquanto Rodrigo se debatia em sua cela, atormentado pela possibilidade de ter perdido sua última chance de redenção, Luísa deitava em sua cama humilde, o bilhete de loteria seguro sob seu travesseiro. Dois mundos tão distantes, unidos por um pequeno pedaço de papel,
que carregava o poder de mudar destinos. A cidade de São Paulo dormia, alheia ao drama que se desenrolava em seus cantos mais díspares, enquanto o destino preparava suas próximas jogadas neste intricado tabuleiro da vida. O sol mal tinha nascido quando Luísa acordou sobressaltada. Seu primeiro instinto foi verificar se o bilhete de loteria ainda estava sob seu travesseiro. Ao sentir o papel entre seus dedos, soltou um suspiro de alívio. O som da tosse de sua mãe no quarto ao lado a trouxe de volta à realidade de suas responsabilidades. Levantando-se silenciosamente, Luísa foi até a cozinha preparar um chá para Marta. Enquanto a água fervia, ela olhava pela janela, observando o bairro de Paraisópolis despertar. Vendedores ambulantes começavam a montar suas barracas e trabalhadores saíam apressados para pegar o ônibus. "Bom dia, meu amor", disse Marta entrando na cozinha com passos lentos. Luísa se virou forçando um sorriso. "Bom dia, mãe. Fiz um chá para a senhora. Como está se sentindo?" Marta se sentou à mesa, suspirando. "Um pouco melhor, mas ainda cansada. Não sei se vou conseguir ir trabalhar hoje." O coração de Luísa apertou. Sua mãe trabalhava como diarista em casas de família. Um trabalho pesado, que estava ficando cada vez mais difícil devido à sua saúde debilitada. "Mãe, por que a senhora não descansa hoje? Eu posso faltar na escola e cuidar da casa", sugeriu Luísa. Marta balançou a cabeça firmemente. "De jeito nenhum, sua educação é o mais importante. Vou ficar bem, não se preocupe." Enquanto isso, na cela da prisão, Rodrigo passava por uma noite insone. A lembrança do bilhete de loteria o atormentava. Ele tentava desesperadamente se lembrar de algum detalhe que pudesse ajudá-lo a localizá-lo. Quando o guarda veio trazer o café da manhã, Rodrigo o abordou ansiosamente. "Por favor, preciso falar com meu advogado." "É urgente." O guarda o olhou com desconfiança, mas assentiu. "Vou ver o que posso fazer." Horas depois, Dr. Mendes chegou à prisão, parecendo cansado e preocupado. "Sr. Alves, o que houve? Encontraram mais alguma evidência?" Rodrigo baixou a voz, aproximando-se das grades. "Mendes, preciso que você vá até minha cobertura. Tem um bilhete de loteria no bolso do meu paletó azul. É a nossa chance de resolver tudo isso." O advogado olhou para Rodrigo com uma mistura de pena e incredulidade. "Sr. Alves, sinto muito, mas sua cobertura foi lacrada pelas autoridades. Ninguém pode entrar lá agora." A notícia caiu como um balde de água fria sobre Rodrigo. Sua última esperança parecia escorregar por entre seus dedos. De volta a Paraisópolis, Luísa caminhava para a escola, seu corpo presente, mas sua mente longe. No portão da escola, foi abordada por Tiago. "E aí, Luísa, já decidiu o que vai fazer com o bilhete?" perguntou ele, ansioso. Luísa olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "Ainda não sei, Tiago. Tenho medo de criar esperanças à toa." Tiago sorriu, seus olhos brilhando de excitação. "Ei, tive uma ideia. Meu tio trabalha numa lotérica. Podemos pedir para ele verificar o bilhete para a gente, sem contar para ninguém." A proposta de Tiago fez o coração de Luísa acelerar. Era arriscado, mas a tentação de saber a verdade era grande demais. "Tá bom", concordou ela, hesitante. "Mas tem que ser em segredo, hein?" Enquanto os jovens amigos planejavam sua pequena aventura, do outro lado da cidade, a vida de Rodrigo continuava desmoronando. Seu império empresarial, construído ao longo de décadas, estava sendo desmontado peça por peça pelos investigadores. No escritório do delegado Oliveira, uma reunião tensa acontecia. "Senhores, as investigações revelaram um esquema de corrupção muito maior do que imaginávamos. Alves é apenas a ponta do iceberg", explicava o delegado a seus subordinados. Um dos investigadores levantou a mão. "Chefe, encontramos algo interessante. Parece que Alves fez uma compra substancial de bilhetes de loteria dias antes de sua prisão. Pode ser uma tentativa de lavagem de dinheiro." Oliveira franziu o senho, intrigado. "Interessante. Quero que investiguem isso a fundo. Pode ser a chave para desvendar todo o esquema." À tarde, na escola de Luísa, a professora Paula notou a distração da aluna normalmente tão dedicada. Após a aula, ela chamou Luísa para uma conversa. "Está tudo bem, Luísa? Você parece preocupada", perguntou Paula gentilmente. Luísa hesitou, dividida entre o desejo de desabafar
e o medo de revelar seu segredo. É minha mãe, professora. Ela está doente e não temos dinheiro para os remédios. Paula colocou a mão no ombro de Luísa comovida. Sinto muito ouvir isso. Sabe, a escola tem um programa de assistência para famílias em dificuldade. Que tal conversarmos com a diretora sobre isso? A oferta de ajuda tocou Luísa profundamente, mas o pensamento do bilhete de loteria a fez hesitar. E se ela estivesse prestes a se tornar milionária? Seria justo aceitar ajuda que poderia ir para outras famílias necessitadas? Ao final do dia, Luísa voltou para casa, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Ao chegar, encontrou sua mãe deitada no sofá, parecendo exausta. "Mãe, a senhora está bem?" perguntou Luísa, correndo para o lado de Marta. Marta tentou sorrir, mas era evidente que estava em dor. "Estou só um pouco cansada, filha. Não consegui terminar o trabalho na casa da dona Elisa hoje." Luísa sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Naquele momento, tomou uma decisão. Amanhã ela e Tiago iriam verificar o bilhete. Se fosse premiado, poderia mudar a vida de sua mãe para sempre. Se não fosse, bem, ela teria que encontrar outra maneira de ajudar. A noite caiu sobre São Paulo, envolvendo a cidade em um manto de expectativas e incertezas. Em sua cela, Rodrigo sonhava com liberdade e redenção. Em Paraisópolis, Luísa abraçava sua mãe, prometendo silenciosamente que dias melhores viriam. O destino, como um habilidoso tecelão, continuava a entrelaçar os fios dessas vidas aparentemente distantes, preparando o palco para revelações que mudariam tudo. O dia amanheceu nublado em São Paulo, como se o céu refletisse a tensão que pairava sobre a cidade. Na pequena casa em Paraisópolis, Luísa acordou antes do despertador, seu coração batendo acelerado com a perspectiva do que estava prestes a fazer. Silenciosamente, ela se vestiu e preparou o café da manhã para sua mãe. Marta, ainda adormecida, não percebeu quando a filha deslizou para fora de casa, o precioso bilhete de loteria seguro no bolso de sua calça jeans surrada. No ponto de ônibus, Tiago já a esperava, um misto de ansiedade e excitação em seu rosto jovem. "Pronta para descobrir se somos milionários?" sussurrou ele, assim que Luísa se aproximou. Luísa assentiu, incapaz de formar palavras. O peso do bilhete em seu bolso parecia ter aumentado exponencialmente. Enquanto isso, na prisão, Rodrigo enfrentava mais um dia de interrogatórios. O delegado Oliveira, munido de novas informações, pressionava o magnata caído. "Senhor Alves, descobrimos sobre sua compra massiva de bilhetes de loteria. Quer explicar?" questionou Oliveira, seus olhos fixos em Rodrigo. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma explicação plausível. "Era um investimento. Diversificação de portfólio", gaguejou ele. Oliveira sorriu sarcasticamente. "Investimento? Ou uma tentativa desesperada de lavar dinheiro?" Do outro lado da cidade, Luísa e Tiago desceram do ônibus em frente à lotérica, onde o tio do menino trabalhava. O coração de Luísa batia tão forte que ela temia que todos ao seu redor pudessem ouvi-lo. "Oi, tio João", cumprimentou Tiago alegremente entrando na lotérica. "Lembra que eu te falei sobre aquele favor?" João, um homem de meia idade com um sorriso amigável, acenou para os jovens. "Claro, Tiago, é sobre aquele bilhete, não é?" Luísa, hesitante, tirou o bilhete do bolso e o entregou a João. Suas mãos tremiam levemente. João examinou o bilhete com atenção, seu rosto não revelando nenhuma emoção. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele olhou para as crianças. "Bem", começou ele, fazendo uma pausa dramática. Nesse mesmo momento, na sala de interrogatório, Rodrigo finalmente quebrou sob a pressão. "Está bem, eu comprei os bilhetes. Mas não era lavagem de dinheiro, eu juro." Oliveira se inclinou para a frente interessado. "Continue, Sr. Alves. Estamos ouvindo." Rodrigo respirou fundo. Eu tinha um pressentimento. Achei que poderia ganhar na loteria e resolver meus problemas financeiros de uma vez por todas." O delegado e os outros investigadores trocaram olhares incrédulos. Era difícil acreditar que um homem tão poderoso pudesse recorrer a algo tão desesperado. De volta à lotérica, João finalmente quebrou o silêncio. "Este bilhete é premiado."
Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tiago soltou um grito de alegria, rapidamente silenciado por um olhar severo de seu tio. Mas, continuou João, não é o prêmio principal. É um prêmio de consolação. A montanha-russa emocional era quase demais para Luísa suportar. Quanto? Ela conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. João sorriu gentilmente. 5.000 reais. Tiago pulou de alegria. Caramba, Luísa, 5.000 reais é muito dinheiro. Luísa, porém, estava em choque. Era uma quantia significativa, sim, especialmente para alguém em sua situação. Mas estava longe de ser o milagre que ela secretamente esperava. O que você vai fazer, Luísa? Perguntou Tiago, seus olhos brilhando de excitação. Antes que Luísa pudesse responder, João interveio. Crianças, vocês precisam entender uma coisa. Resgatar esse prêmio não é tão simples. Luísa é menor de idade, e esse bilhete, bem, tecnicamente não é dela, não é? A realidade da situação começou a pesar sobre Luísa. O bilhete não era realmente seu. Ela o havia encontrado. Seria ético ficar com o prêmio? Enquanto Luísa lutava com esse dilema moral, Rodrigo enfrentava seu próprio inferno pessoal na prisão. Suas revelações sobre os bilhetes de loteria haviam aberto uma nova linha de investigação. E agora, os investigadores vasculhavam freneticamente sua cobertura em busca dos bilhetes mencionados. Senhor Alves, disse Oliveira, sua voz carregada de desprezo, você jogou fora tudo o que construiu por causa de um golpe de sorte que nunca veio. Patético. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Pela primeira vez desde sua prisão, ele começou a chorar, não de autocomiseração, mas de vergonha genuína. De volta a Paraisópolis, Luísa caminhava lentamente para casa, o bilhete premiado pesando em seu bolso e em sua consciência. Tiago havia jurado segredo, mas a decisão sobre o que fazer agora era inteiramente dela. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe sentada à mesa da cozinha, uma pilha de contas à sua frente e lágrimas nos olhos. Mãe, chamou Luísa suavemente. Marta ergueu os olhos, rapidamente enxugando as lágrimas. Oi, meu amor, não vi você chegar. Luísa sentou-se ao lado de sua mãe, o coração partido ao ver seu sofrimento. Naquele momento, ela tomou sua decisão. Mãe, eu tenho algo para te contar, começou Luísa, sua voz tremendo ligeiramente. A noite caía sobre São Paulo, envolvendo a cidade em sombras e segredos. Em uma cela fria, um homem outrora poderoso enfrentava as consequências de sua ganância. Em uma humilde cozinha em Paraisópolis, uma jovem se preparava para revelar um segredo que poderia mudar tudo. O destino, em sua infinita sabedoria, continuava tecendo os fios dessas vidas aparentemente desconexas, preparando o terreno para revelações ainda maiores e decisões que testariam o caráter de cada um deles. A noite caía sobre São Paulo, quando Luísa, reunindo toda a sua coragem, começou a contar a história do bilhete de loteria para sua mãe. Marta ouvia atentamente, seus olhos se arregalando à medida que a narrativa se desenrolava. Mãe, eu sei que não era certo pegar o bilhete, mas eu só queria ajudar, concluiu Luísa, lágrimas brilhando em seus olhos. São 5.000 reais. Poderia pagar suas contas e seus remédios. Marta ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo o que sua filha havia dito. Finalmente ela segurou as mãos de Luísa nas suas. Minha filha, você tem um coração de ouro, disse Marta suavemente. Mas não podemos ficar com esse dinheiro. Não é nosso. Luísa assentiu, uma mistura de alívio e decepção em seu rosto. No fundo, ela sabia que sua mãe diria isso. E era uma das razões pelas quais a amava tanto. O que vamos fazer então? Perguntou Luísa. Marta pensou por um momento. Amanhã vamos à polícia. Vamos entregar o bilhete e contar a verdade. É o certo a se fazer. Enquanto mãe e filha se abraçavam, compartilhando um momento de conexão profunda do outro lado da cidade, Rodrigo enfrentava sua primeira noite na solitária. O interrogatório intenso e seu colapso emocional haviam levado os guardas a isolá-lo para sua própria proteção. Na escuridão da cela, Rodrigo se viu forçado a confrontar seus demônios internos. As palavras do delegado Oliveira ecoavam em sua mente. Patético.
Era isso que ele havia se tornado? Um homem que jogou tudo fora por um golpe de sorte? Enquanto isso, na delegacia central, o delegado Oliveira e sua equipe trabalhavam até tarde, seguindo as novas pistas surgidas após a confissão de Rodrigo. "Chefe, encontramos algo interessante", disse um dos investigadores, entrando apressadamente na sala. "Verificamos as câmeras de segurança do dia em que Alves comprou os bilhetes. Ele saiu da lotérica e foi diretamente para o Parque Ibirapuera." Oliveira franziu o senho. "O que ele foi fazer lá?" "Não sabemos ao certo, mas as imagens mostram ele sentado em um banco por horas, aparentemente verificando os bilhetes", respondeu o investigador. Um lampejo de compreensão passou pelo rosto de Oliveira. "Ele deve ter perdido o bilhete lá. Amanhã, primeira coisa, quero uma equipe vasculhando aquele parque." Na manhã seguinte, Luísa e Marta se preparavam para ir à delegacia. A menina sentia uma mistura de nervosismo e alívio. Parte dela ainda lamentava a perda da oportunidade de ajudar sua mãe, mas sabia que estavam fazendo a coisa certa. Ao chegarem à delegacia do bairro, foram recebidas por um jovem policial chamado André. "Em que posso ajudá-las?" lhe perguntou ele, sorrindo gentilmente. Luísa respirou fundo e começou a contar sua história. André ouviu atentamente, seu rosto se tornando mais sério à medida que a narrativa avançava. "Vocês fizeram a coisa certa vindo aqui", disse André após Luísa terminar. "Vou precisar registrar isso formalmente e entrar em contato com a lotérica para verificar o bilhete." Enquanto André fazia os procedimentos necessários, Marta abraçou Luísa. "Estou muito orgulhosa de você, minha filha", sussurrou ela. No Parque Ibirapuera, a equipe do delegado Oliveira vasculhava meticulosamente cada centímetro do local. Após horas de busca infrutífera, um dos policiais notou algo preso em um arbusto próximo ao banco onde Rodrigo havia sido visto nas câmeras. "Chefe, acho que encontramos algo", gritou ele, cuidadosamente removendo um pedaço de papel rasgado do arbusto. Oliveira examinou o fragmento. Era claramente parte de um bilhete de loteria, mas estava muito danificado para ser lido completamente. "Levem isso para análise imediatamente", ordenou Oliveira. "Pode ser a peça que faltava neste quebra-cabeça." De volta à delegacia de bairro, André acabara de concluir o registro da ocorrência quando recebeu uma ligação que fez seu rosto empalidecer. "Luísa, dona Marta", disse ele desligando o telefone. "Acabei de receber uma informação importante. Este bilhete, ele faz parte de uma investigação maior. Vou precisar que vocês me acompanhem até a delegacia central." Marta e Luísa trocaram olhares preocupados. O que deveria ser um simples ato de honestidade parecia estar se transformando em algo muito maior. Enquanto isso, na prisão, Rodrigo recebia a visita de seu advogado, Dr. Mendes. "Senhor, Alves, as coisas estão se complicando", disse Mendes, sua voz carregada de preocupação. Sua confissão sobre os bilhetes de loteria abriu uma nova linha de investigação. Eles acham que pode haver uma conexão com um esquema maior de lavagem de dinheiro. Rodrigo sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Cada tentativa de escapar de seus problemas parecia apenas afundá-lo mais. A tarde avançava em São Paulo, e os caminhos de Luísa, Marta e Rodrigo estavam prestes a se cruzar de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. O bilhete de loteria, um simples pedaço de papel, havia se tornado o centro de uma teia complexa de eventos que ameaçava mudar suas vidas para sempre. Na sala do delegado Oliveira, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Ele olhava para o quadro de evidências, onde fotos de Rodrigo, o fragmento do bilhete encontrado no parque e agora, surpreendentemente, as imagens de uma jovem menina e sua mãe, recém-chegadas à delegacia, estavam conectadas por linhas vermelhas. O destino, em sua infinita sabedoria e ironia, havia entrelaçado essas vidas de maneiras inesperadas. E agora, com a verdade prestes a vir à tona, restava saber quem emergiria desta tempestade e como suas vidas seriam transformadas por um simples golpe do acaso. O sol da tarde paulistana lançava sombras alongadas sobre a cidade quando Luísa e Marta entraram na imponente delegacia central. A menina apertava a mão de sua mãe, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. O policial André as guiou através de corredores movimentados até uma sala de espera.
Por favor, aguardem aqui, disse ele gentilmente. O delegado Oliveira virá falar com vocês em breve. Enquanto isso, em sua cela, Rodrigo recebia mais uma visita de seu advogado Dr. Mendes. O semblante do advogado era grave. Sr. Alves, a situação está se complicando, disse Mendes baixando a voz. A polícia encontrou um fragmento de bilhete no parque. Eles acreditam que pode ser o seu. Rodrigo sentiu um lampejo de esperança. E se for? Isso não provaria que eu estava dizendo a verdade sobre não estar envolvido em lavagem de dinheiro? Mendes balançou a cabeça. Não é tão simples, eles ainda estão investigando a possibilidade de um esquema maior. E há mais uma coisa. Uma menina encontrou um bilhete premiado. Eles suspeitam que possa ser o seu. O coração de Rodrigo disparou. Seria possível? Seu bilhete encontrado por uma criança? Na sala do delegado Oliveira, a equipe de investigação se reunia para discutir as novas descobertas. Então temos um magnata caído em desgraça, um bilhete de loteria misterioso e agora uma menina e sua mãe que parecem ter encontrado parte desse quebra-cabeça, resumiu Oliveira, olhando para o quadro de evidências. Algo não se encaixa aqui. Um dos investigadores levantou a mão. Chefe, e se não for coincidência? E se o Alves tiver plantado o bilhete de propósito? Oliveira franziu o senho. Explique. Bem, e se ele soubesse que estava prestes a ser pego, talvez tenha deixado o bilhete no parque como uma espécie de plano B, uma saída de emergência financeira. A teoria pairou no ar, adicionando mais uma camada de complexidade ao caso. Nesse momento, uma batida na porta interrompeu a discussão. Era André, o jovem policial. Delegado, Luísa e Dona Marta estão aqui. Oliveira assentiu. Tragam-nas. Luísa e Marta entraram na sala, seus olhos arregalados diante da cena. Um grande quadro coberto de fotos, documentos e linhas vermelhas conectando tudo. Por favor, sentem-se, disse Oliveira, sua voz mais suave do que o habitual. Vocês não estão em problemas. Só precisamos entender melhor essa história do bilhete. Luísa, reunindo toda a sua coragem, começou a contar sua história novamente. Oliveira e sua equipe ouviam atentamente, fazendo anotações e trocando olhares significativos. Quando Luísa terminou, Oliveira se inclinou para a frente. Luísa, você fez a coisa certa vindo aqui. Mas preciso que entenda, este bilhete pode ser uma peça importante em uma investigação muito maior. Marta abraçou a filha protetoramente. O que isso significa para nós, delegado? Oliveira suspirou. Significa que precisaremos da cooperação de vocês. O bilhete será apreendido como evidência e pode ser que precisemos do testemunho de Luísa no futuro. A notícia caiu como uma bomba sobre mãe e filha. O que começara como um simples ato de honestidade havia se transformado em algo muito maior do que elas poderiam imaginar. Enquanto isso, na prisão, Rodrigo caminhava de um lado para o outro em sua cela, sua mente trabalhando freneticamente. Se o bilhete havia sido encontrado, e se fosse realmente premiado, poderia ser sua salvação. Mas como provar que era seu? De repente, uma memória o atingiu. No dia em que comprou o bilhete, ele havia tirado uma selfie no parque, com o bilhete em mãos. Era uma prova. Mas onde estaria seu celular agora? Guarda! Gritou Rodrigo. Preciso falar com meu advogado urgentemente. A noite caía sobre São Paulo, e as vidas de Rodrigo, Luísa e Marta estavam mais entrelaçadas do que nunca. Na sala de Oliveira, a investigação ganhava novos contornos. No apartamento de Luísa e Marta, mãe e filha tentavam processar os eventos do dia. E na cela de Rodrigo, um plano desesperado começava a tomar forma. O destino, em sua infinita complexidade, havia colocado em movimento uma série de eventos que prometiam mudar para sempre as vidas de todos os envolvidos. A verdade sobre o bilhete de loteria estava prestes a vir à tona. Mas a que custo? A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre São Paulo, como se o céu refletisse a tensão que pairava sobre a cidade. Na pequena casa em Paraisópolis, Luísa acordou cedo, os eventos do dia anterior ainda vívidos em sua mente. Ela encontrou sua mãe, Marta, já na cozinha, preparando um café simples. Bom dia, mãe, disse Luísa, sua voz ainda sonolenta. Marta se virou, um sorriso cansado em seu rosto. Bom dia, meu amor.
Dormiu bem? Luísa balançou a cabeça negativamente. Fiquei pensando no que vai acontecer agora. E se tivermos problemas por causa do bilhete? Marta abraçou a filha carinhosamente. Não se preocupe, filha. Fizemos a coisa certa. Vamos confiar que tudo vai se resolver. Enquanto isso, na cela de Rodrigo, o ex-magnata passava por sua própria provação. Ele mal havia dormido, sua mente trabalhando freneticamente em um plano para provar que o bilhete era seu. Senhor. Alves chamou um guarda interrompendo seus pensamentos. Seu advogado está aqui. Dr. Mendes entrou na cela, seu rosto uma máscara de preocupação. Rodrigo, o que é tão urgente? Rodrigo se aproximou, falando em voz baixa. Mendes, preciso que você encontre meu celular. Tirei uma foto com o bilhete no dia que o comprei. É a prova que precisamos. O advogado franziu o senho. Rodrigo, seu celular foi apreendido como evidência. Não será fácil acessá-lo. Você tem que tentar, insistiu Rodrigo, o desespero evidente em sua voz. É nossa única chance. Na delegacia central, o delegado Oliveira reunia sua equipe para uma atualização do caso. Pessoal, temos novidades, anunciou ele, apontando para o quadro de evidências. A análise do fragmento do bilhete encontrado no parque confirmou. É parte do mesmo bilhete que a menina Luísa encontrou. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Mas tem mais, continuou Oliveira. Descobrimos que Alves fez uma transferência suspeita para uma conta offshore no dia anterior à compra dos bilhetes. Isso pode indicar que ele estava se preparando para uma fuga. Os investigadores trocaram olhares significativos. O caso estava ficando cada vez mais complexo. Naquela tarde, Luísa e Marta foram chamadas novamente à delegacia. Ao chegarem, foram surpreendidas ao ver um homem de terno aguardando com o delegado Oliveira. Luísa, dona Marta, este é o Dr. Mendes, advogado do senhor. Rodrigo Alves, apresentou Oliveira. Mendes cumprimentou-as educadamente, mas seu olhar era calculista. Senhoritas, estou aqui para discutir a situação do bilhete de loteria. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A presença do advogado tornava tudo muito mais real e assustador. Oliveira tomou a palavra. Luísa, precisamos que você nos conte novamente com todos os detalhes como encontrou o bilhete. A menina respirou fundo e começou a recontar sua história, consciente dos olhares atentos sobre ela. Quando terminou, Mendes se inclinou para a frente. Senhorita Luísa, você tem certeza absoluta de que encontrou o bilhete exatamente onde disse? Não há possibilidade de ter sido plantado ali? Marta se levantou indignada. O que está insinuando? Minha filha não é mentirosa. Oliveira interveio rapidamente. Calma, dona Marta. Dr. Mendes está apenas fazendo seu trabalho, mas concordo que a insinuação é desnecessária. O clima na sala ficou tenso. Luísa, sentindo o peso da situação, falou com uma maturidade além de seus anos. Eu disse a verdade. Encontrei o bilhete por acaso e fiz o que achei certo trazendo-o aqui. Mendes assentiu, mas era claro que não estava convencido. Delegado, meu cliente insiste que tem provas de que o bilhete é dele. Exigimos uma investigação mais aprofundada. Oliveira suspirou. Estamos investigando todas as possibilidades, Dr. Mendes. Mas, por enquanto, o bilhete permanece sob custódia da polícia. Enquanto a reunião se desenrolava na delegacia, em Paraisópolis, uma figura misteriosa observava a casa de Luísa e Marta. Era Carlos, um antigo associado de Rodrigo, que havia sido enviado para investigar por conta própria. Carlos tirou o celular do bolso e discou um número. Chefe, encontrei a casa da menina. O que quer que eu faça? Do outro lado da linha, uma voz grave respondeu. Continue vigiando. Precisamos descobrir se elas sabem mais do que estão contando. A trama se adensava. O que começara como um simples caso de um bilhete perdido estava se transformando em uma complexa rede de intrigas, suspeitas e segredos. À medida que a noite caía sobre São Paulo, cada personagem dessa história se via diante de dilemas morais e decisões cruciais. Luísa, lutando para proteger sua integridade e sua família. Rodrigo, desesperado para provar sua inocência, mesmo que através de meios questionáveis. E o delegado Oliveira, determinado a desvendar a verdade, não importa onde ela o levasse. O destino, como um habilidoso dramaturgo,
Havia entrelaçado essas vidas de maneiras inesperadas. E agora, com as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, restava saber quem emergiria vitorioso desse jogo de gato e rato. A lua, mais uma vez, erguia-se sobre a cidade, silenciosa testemunha dos dramas humanos que se desenrolavam sob sua luz. E nas sombras da noite, novos segredos se formavam, prontos para serem revelados no próximo ato desta intricada novela da vida real. O sol mal havia nascido quando Luísa acordou sobressaltada. Um pesadelo a atormentara durante a noite. Nele, homens misteriosos invadiam sua casa em busca do bilhete. Sentando-se na cama, ela tentou acalmar sua respiração ofegante. No quarto ao lado, Marta também não dormira bem. As preocupações com a saúde, as contas a pagar e agora toda essa situação com o bilhete pesavam sobre seus ombros. Ela se levantou, determinada a não deixar que Luísa percebesse sua angústia. Enquanto isso, na prisão, Rodrigo recebia uma visita inesperada. Não era seu advogado, mas sim Helena, sua ex-esposa, que ele não via desde o divórcio conturbado anos atrás. Helena! Rodrigo não conseguiu esconder sua surpresa. O que você está fazendo aqui? Helena, uma mulher elegante na casa dos 40 anos, sentou-se diante dele, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Vim ver com meus próprios olhos, Rodrigo. Como você pôde cair tão baixo? As palavras de Helena atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Por um momento, ele viu seu reflexo nos olhos dela. Não mais o poderoso magnata, mas um homem derrotado e desesperado. Eu não sei, ele admitiu, pela primeira vez deixando cair sua máscara de arrogância. Tudo desmoronou tão rápido. Helena suspirou, um misto de pena e decepção em sua voz. Rodrigo, você precisa contar a verdade, sobre tudo. Na delegacia, o delegado Oliveira enfrentava sua própria batalha. A pressão de seus superiores para resolver o caso rapidamente estava aumentando. Oliveira, chamou o capitão Santos, entrando em sua sala. Que história é essa de um bilhete de loteria complicando nossa investigação? Oliveira respirou fundo antes de responder. Capitão, acreditamos que esse bilhete possa ser a chave para desvendar um esquema muito maior de lavagem de dinheiro. Santos franziu o senho. E onde uma menina de Paraisópolis se encaixa nisso tudo? Essa é a parte mais intrigante, senhor, respondeu Oliveira. Parece ser uma coincidência incrível, mas estamos investigando todas as possibilidades. Enquanto isso, em Paraisópolis, Carlos, o associado de Rodrigo, continuava sua vigilância. Ele observava Luísa saindo para a escola, Marta indo trabalhar. Algo naquela cena cotidiana o incomodava. Como pessoas tão simples poderiam estar envolvidas em algo tão grande? Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Fala, chefe. A voz do outro lado era urgente. Carlos, precisamos agir. Descubra onde elas guardaram o bilhete. Use qualquer meio necessário, mas seja discreto. Carlos sentiu um nó no estômago. Qualquer meio necessário. Era uma frase que ele conhecia bem, e geralmente não terminava bem. Na escola, Luísa tentava se concentrar nas aulas, mas sua mente estava longe. Tiago, seu amigo, notou sua distração. Ei, Luísa, tá tudo bem? Ele perguntou durante o intervalo. Luísa hesitou. Queria tanto compartilhar o peso que carregava, mas sabia que não podia. Tá sim, Tiago. Só preocupada com minha mãe. Tiago assentiu, compreensivo, mas seus olhos mostravam que ele sabia que havia mais nessa história. De volta à delegacia, Oliveira recebia uma informação surpreendente. Um de seus investigadores entrou apressadamente em sua sala. Chefe, descobrimos algo sobre o passado de Marta, a mãe da Luísa, disse ele ofegante. Oliveira se inclinou para a frente, interessado. O que você encontrou? Ela trabalhou como empregada doméstica na casa de Rodrigo Alves há cerca de 15 anos, revelou o investigador. A notícia caiu como uma bomba. Oliveira se levantou, sua mente trabalhando furiosamente. Isso muda tudo. Precisamos trazer Marta para interrogatório imediatamente. Enquanto isso, na prisão, a conversa entre Rodrigo e Helena tomava um rumo inesperado. Rodrigo, disse Helena, sua voz tremendo levemente. Há algo que você precisa saber. Algo que eu escondi de você por todos esses anos. Rodrigo sentiu seu coração acelerar.
O tom de Helena prometia uma revelação que poderia mudar tudo. Do que você está falando, Helena? Ele perguntou, temendo a resposta. Helena respirou fundo, reunindo coragem. Lembra-se daquela empregada, Marta, que trabalhou para nós há anos? Bem, há uma razão pela qual eu insisti tanto para que você a demitisse. As palavras de Helena ficaram suspensas no ar, carregadas de um segredo há muito guardado. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor, intuindo que o que estava prestes a ouvir mudaria o curso de sua vida para sempre. À medida que a tarde avançava em São Paulo, os destinos de Rodrigo, Luísa, Marta e todos os envolvidos nessa trama complexa se entrelaçavam ainda mais. Segredos do passado emergiam, ameaçando despedaçar as frágeis conexões que mantinham suas vidas unidas. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre a cidade. Em Paraisópolis, Carlos se preparava para invadir a casa de Luísa e Marta. Na delegacia, Oliveira organizava uma equipe para buscar Marta para interrogatório. E na prisão, Rodrigo ouvia uma verdade que ameaçava destruir tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. O palco estava armado para revelações que prometiam abalar as estruturas desta história até seus alicerces. E como sempre, o destino observava silenciosamente, pronto para lançar seu próximo golpe neste intricado jogo de xadrez da vida. A noite caía sobre São Paulo, trazendo consigo uma atmosfera carregada de tensão e expectativa. Na prisão, Rodrigo ainda tentava processar a revelação bombástica de Helena. "O que você quer dizer, Helena?" Ele perguntou, sua voz trêmula. "Que segredo é esse sobre Marta?" Helena respirou fundo, lágrimas se formando em seus olhos. "Rodrigo, Marta, ela é a mãe de sua filha." As palavras atingiram Rodrigo como um raio. "Minha filha? Do que você está falando? Lembra-se daquela viagem que você fez pouco antes do nosso casamento?" Helena continuou, sua voz baixa. "Marta estava grávida quando começou a trabalhar para nós. Eu descobri a verdade e a forcei a dar a criança para a adoção." Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. Uma filha? Ele tinha uma filha que nunca conheceu? Enquanto isso, em Paraisópolis, Carlos se preparava para invadir a casa de Luísa e Marta. Escondido nas sombras, ele observava a rua silenciosa, esperando o momento certo. Dentro da casa, Luísa ajudava sua mãe a preparar um jantar simples. O clima entre elas estava tenso, ambas carregando o peso dos segredos e preocupações dos últimos dias. "Mãe", Luísa começou hesitante, "você acha que fizemos a coisa certa entregando o bilhete?" Marta parou o que estava fazendo e olhou para a filha com ternura. "Sim, meu amor. Sempre devemos fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." Nesse momento, uma batida forte na porta as sobressaltou. Marta foi atender cautelosa. Para sua surpresa, era o delegado Oliveira, acompanhado de 2 policiais. "Dona Marta", disse Oliveira, seu tom sério, "precisamos que a senhora nos acompanhe até a delegacia para prestar alguns esclarecimentos." Luísa correu para o lado da mãe, assustada. "O que está acontecendo?" Oliveira se abaixou para ficar no nível dos olhos de Luísa. "Não se preocupe, Luísa. Sua mãe não está em problemas. Só precisamos fazer algumas perguntas." Enquanto Marta era levada, Carlos, que observava tudo de seu esconderijo, rapidamente pegou seu celular. "Chefe, a polícia acabou de levar a mulher. O que faço agora?" A voz do outro lado da linha era fria e calculista. "A menina está sozinha? Ótimo. É nossa chance de encontrar o bilhete." Na delegacia, Oliveira conduzia Marta a uma sala de interrogatório. "Dona Marta, por que a senhora não nos contou que trabalhou na casa de Rodrigo Alves?" Marta empalideceu. Eu não achei que fosse importante. Foi há tanto tempo." "Importante?" Oliveira pressionou. "A senhora encontra um bilhete de loteria que pode pertencer a seu ex-patrão, agora preso, e não achou que essa informação fosse relevante?" Enquanto isso, na prisão, Rodrigo lutava para compreender a magnitude da revelação de Helena. "Como você pôde fazer isso, Helena?" ele perguntou, sua voz uma mistura de raiva e dor. "Como pôde esconder minha própria filha de mim?" Helena soluçava abertamente agora. "Eu tinha medo de te perder, Rodrigo. Medo que você escolhesse ela e Marta ao invés de mim." Em Paraisópolis, Carlos aproveitou a ausência de Marta para invadir a casa.
Luísa, assustada com o barulho, se escondeu no quarto. Sei que você está aí, menina, chamou Carlos, sua voz ecoando pela casa pequena. Não vou machucar você, só quero conversar sobre o bilhete. Luísa, tremendo, pegou seu celular e silenciosamente discou o número de emergência que o delegado Oliveira havia lhe dado. Na sala de interrogatório, Marta finalmente desabou. Está bem, eu vou contar tudo, ela disse entre lágrimas. Mas não é o que vocês estão pensando. A verdade é muito mais complicada. Oliveira inclinou-se para a frente, todos os seus sentidos em alerta. Estamos ouvindo, dona Marta. Marta respirou fundo, preparando-se para revelar um segredo guardado por anos. Luísa, ela é filha de Rodrigo Alves. A revelação caiu como uma bomba na sala. Oliveira ficou momentaneamente sem palavras. Nesse instante, seu celular tocou. Era o número de emergência de Luísa. Meu Deus, ele murmurou levantando-se abruptamente. Precisamos ir para Paraisópolis agora. Enquanto várias viaturas corriam pelas ruas de São Paulo em direção à casa de Luísa, a menina se encontrava cara a cara com Carlos. Por favor, ela implorou, não machuque minha mãe. Eu não sei onde está o bilhete, juro. Carlos, vendo o medo nos olhos da menina, sentiu uma pontada de culpa. Eu não vou machucar ninguém, garota. Só preciso de respostas. O som de sirenes ao longe fez Carlos entrar em pânico. Ele olhou para Luísa uma última vez, antes de correr para a saída. Minutos depois, Oliveira e sua equipe irromperam na casa, encontrando Luísa encolhida no canto, tremendo. Está tudo bem agora, Luísa. Oliveira a confortou, abraçando-a. Você está segura. Enquanto a noite avançava, os destinos de todos os envolvidos nessa trama complexa convergiam para um ponto crucial. Segredos longamente guardados vinham à tona, ameaçando mudar o curso de suas vidas para sempre. Na prisão, Rodrigo contemplava a possibilidade de ter uma filha que nunca conheceu. Na delegacia, Marta finalmente revelava a verdade sobre o passado de Luísa. E em Paraisópolis, uma menina assustada começava a entender o verdadeiro valor do que havia encontrado. Não apenas um bilhete de loteria, mas a chave para desvendar o mistério de sua própria origem. O destino, em sua infindável sabedoria, havia entrelaçado essas vidas de maneiras inimagináveis. E agora, com a verdade emergindo das sombras, restava saber como cada um deles enfrentaria as consequências de segredos há tanto tempo enterrados. A madrugada se aproximava, prometendo um novo dia cheio de revelações e confrontos. O palco estava armado para o ato final desta intricada novela da vida real, onde as linhas entre certo e errado, amor e traição, se tornavam cada vez mais borradas. O amanhecer em São Paulo trouxe consigo uma atmosfera de expectativa e apreensão. Na delegacia central, o delegado Oliveira não havia dormido, passando a noite organizando as novas informações e preparando-se para os confrontos que certamente viriam. Luísa, que passara a noite sob proteção policial, acordou sentindo-se confusa e assustada. As revelações da noite anterior ainda ecoavam em sua mente. Será que era verdade? Rodrigo Alves, o homem cuja foto ela vira nos jornais, era seu pai? Em sua cela, Rodrigo também não conseguira dormir. A ideia de ter uma filha, uma que ele nunca conhecera, o consumia. Memórias de seu passado com Marta, antes tão insignificantes, agora ganhavam novo significado. "Guarda!" chamou ele assim que ouviu o movimento no corredor. "Preciso falar com o delegado Oliveira urgentemente." Enquanto isso, Marta era trazida de volta à delegacia para mais questionamentos. Seu rosto mostrava o peso de anos de segredos prestes a serem revelados. Oliveira a recebeu em sua sala, seu semblante sério, mas não hostil. "Dona Marta, precisamos esclarecer tudo. Desde o início." Marta assentiu, respirando fundo. "Há 12 anos eu trabalhava na casa de Rodrigo e Helena Alves. Rodrigo e eu nos envolvemos. Foi breve, mas intenso. Quando descobri que estava grávida, Helena também descobriu." Oliveira ouvia atentamente, fazendo anotações. "E o que aconteceu então?" "Helena me ameaçou", continuou Marta, lágrimas nos olhos. "Disse que destruiria minha vida se eu contasse a Rodrigo. Ela me deu dinheiro para ir embora, para criar a criança longe deles. Eu aceitei, pensando que era o melhor para minha filha." No outro lado da cidade, em um escritório luxuoso,
Helena recebia um telefonema alarmante. Senhora Alves, a polícia está a caminho para interrogá-la, informou seu assistente. Helena sentiu o pânico crescer. Anos de mentiras e manipulações estavam prestes a desmoronar. Ela rapidamente começou a juntar documentos, pensando em fugir. De volta à delegacia, Oliveira organizava uma reunião crucial. Em uma sala de conferências, ele reuniu sua equipe, advogados, e preparou-se para o confronto que mudaria o rumo da investigação. Tragam Rodrigo Alves, ordenou ele. É hora de colocarmos todas as cartas na mesa. Quando Rodrigo entrou na sala, algemado e escoltado por guardas, seus olhos imediatamente encontraram os de Marta. Por um momento, o tempo pareceu parar. Marta, ele murmurou, uma mistura de emoções em sua voz. Oliveira pigarreou, chamando a atenção de todos. Senhor, Alves, Dona Marta, estamos aqui para esclarecer a verdade sobre o bilhete de loteria e outras questões familiares. Nesse momento, a porta se abriu e Luísa entrou, acompanhada por uma assistente social. Seus olhos arregalados passaram de Marta para Rodrigo, tentando processar a situação. Luísa, Marta começou, sua voz tremendo. Rodrigo olhou para a menina, vendo pela primeira vez os traços que ela herdara dele. Você é minha filha? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O clima na sala era de tensão palpável. Oliveira tomou a palavra, determinado a manter o controle da situação. Vamos começar pelo início, ele disse. Sim, senhor. Alves, o senhor confirma que comprou vários bilhetes de loteria dias antes de sua prisão? Rodrigo assentiu lentamente, seus olhos ainda fixos em Luísa. Sim, eu comprei. Estava desesperado, achando que poderia resolver meus problemas financeiros. E o que aconteceu com esses bilhetes? Pressionou Oliveira. Eu perdi um deles no parque. Os outros estavam no meu paletó quando fui preso, respondeu Rodrigo. Luísa, reunindo toda a sua coragem, falou pela primeira vez. Eu encontrei o bilhete no parque. Não sabia de quem era. Oliveira se voltou para Marta. E a senhora, Dona Marta? Quando descobriu que o bilhete poderia pertencer ao senhor Alves? Marta baixou os olhos. Eu suspeitei quando vi as notícias sobre a prisão dele, mas não tinha certeza. Eu não queria me envolver. O delegado então se dirigiu a Luísa. Luísa, sei que isso é difícil, mas preciso que você nos conte exatamente o que aconteceu ontem à noite, quando aquele homem invadiu sua casa. Enquanto Luísa relatava os eventos da noite anterior, Rodrigo e Marta trocavam olhares carregados de emoção e arrependimento. Anos de segredos e mentiras estavam finalmente vindo à tona. Do lado de fora da delegacia, uma figura familiar observava o movimento. Era Carlos, o associado de Rodrigo, agora atormentado por dúvidas sobre seu papel nessa história. À medida que a manhã avançava, mais peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O bilhete de loteria, antes o centro da investigação, agora parecia quase secundário diante das revelações familiares. Oliveira, sentindo que estava próximo de desvendar todo o mistério, fez uma última pergunta a Rodrigo. Senhor Alves, o senhor ainda mantém que não estava envolvido em lavagem de dinheiro? Rodrigo, olhando para Luísa e Marta, sentiu o peso de suas ações passadas. Era a hora da verdade. Ele começou, sua voz embargada pela emoção. Nesse momento, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Helena, escoltada por policiais, seu rosto uma máscara de pânico e resignação. Parem, ela gritou. Eu confesso, fui eu quem orquestrou todo o esquema de lavagem de dinheiro. Rodrigo não sabia de nada. A sala caiu em um silêncio atordoado. Oliveira, recuperando-se rapidamente da surpresa, ordenou que Helena fosse detida. Enquanto Helena era levada, Rodrigo, Marta e Luísa se encontraram no centro de um turbilhão emocional. Anos de segredos, mentiras e mal-entendidos convergiam para este momento. Oliveira, percebendo a delicadeza da situação, suavizou seu tom. Acho que vocês três precisam de um momento a sós. Usem minha sala. Enquanto a família recém-descoberta se retirava para uma conversa há muito adiada, Oliveira se voltou para sua equipe. O caso não acabou, pessoal. Ainda temos muito a investigar sobre esse esquema de lavagem de dinheiro. O sol do meio-dia brilhava sobre São Paulo, iluminando uma teia de eventos que ninguém poderia ter previsto.
Um simples bilhete de loteria havia desencadeado uma série de revelações que mudariam para sempre as vidas de todos os envolvidos. Na sala de Oliveira, Rodrigo, Marta e Luísa se preparavam para uma conversa que definiria seu futuro. O destino, em sua infinita sabedoria, havia reunido esta família improvável, oferecendo-lhes uma chance de redenção e um novo começo. O sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho dourado sobre a cidade que havia testemunhado tantas reviravoltas nos últimos dias. Na sala do delegado Oliveira, Rodrigo, Marta e Luísa estavam sentados em um silêncio carregado de emoção. Rodrigo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Luísa, ele começou, sua voz trêmula. Sei que nada do que eu disser pode compensar os anos perdidos, mas quero que saiba que, se eu soubesse... Luísa o interrompeu, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. Por que você fez todas aquelas coisas erradas? Por que se envolveu com gente má? A pergunta, em sua simplicidade infantil, atingiu Rodrigo com força. Ele olhou para Marta buscando força antes de responder. Eu perdi o rumo, Luísa. Ficou tão obcecado em construir um império, em ser poderoso, que esqueci o que realmente importava. Marta colocou a mão sobre o ombro de Luísa. Filha, às vezes os adultos cometem erros grandes. Eu também errei ao não contar a verdade para você. Luísa absorvia tudo, sua jovem mente lutando para processar as revelações. E agora? O que vai acontecer com a gente? Antes que alguém pudesse responder, houve uma batida na porta. Era o delegado Oliveira. Desculpem interromper, ele disse, entrando na sala, mas temos novidades importantes. Todos se voltaram para ele, ansiosos. Helena confessou tudo, continuou Oliveira. O esquema de lavagem de dinheiro, as ameaças a Marta, tudo. Rodrigo, muitas das acusações contra você foram retiradas, mas ainda há questões a serem resolvidas. Rodrigo assentiu, um misto de alívio e apreensão em seu rosto. Entendo, delegado. Estou pronto para enfrentar as consequências dos meus atos. Oliveira se voltou para Luísa e Marta. Quanto ao bilhete de loteria, após uma investigação minuciosa, confirmamos que ele realmente pertencia a Rodrigo. No entanto, devido às circunstâncias extraordinárias e ao ato de honestidade de vocês duas, a justiça decidiu que o prêmio será dividido. A notícia caiu como uma bomba na sala. Luísa olhou para sua mãe, seus olhos arregalados de surpresa. Dividido? Perguntou Marta, incrédula. Oliveira assentiu. Metade para vocês, metade para um fundo de compensação às vítimas dos esquemas financeiros. Rodrigo se levantou, uma nova determinação em seus olhos. É mais do que justo. Na verdade, eu gostaria de doar minha parte integralmente para esse fundo. É o mínimo que posso fazer para começar a corrigir meus erros. Luísa olhou para Rodrigo com uma nova luz. Talvez houvesse esperança para seu pai recém-descoberto, afinal. Nas semanas que se seguiram, a vida de todos passou por grandes transformações. Rodrigo, embora ainda enfrentando algumas acusações menores, dedicou-se a colaborar com a justiça e a reparar os danos causados por suas ações passadas. Marta e Luísa, com sua parte do prêmio, puderam finalmente ter uma vida mais confortável. Marta recebeu o tratamento médico que tanto precisava, e Luísa pôde se concentrar em seus estudos sem as preocupações financeiras que antes a atormentavam. A relação entre Rodrigo, Marta e Luísa era delicada, mas aos poucos eles começaram a construir laços. Encontros supervisionados, conversas honestas e muito apoio psicológico ajudaram a família a navegar por esse novo território emocional. Helena, por sua vez, enfrentava um longo processo judicial, finalmente colhendo as consequências de anos de manipulação e crimes. 6 meses após aquela fatídica noite em que Luísa encontrou o bilhete, a família se reuniu no Parque Ibirapuera, o mesmo local onde tudo começou. Sabe, disse Luísa, olhando para o local exato onde havia encontrado o bilhete, às vezes penso que foi o destino. Rodrigo, sentado ao lado dela em um banco, assentiu pensativamente. Talvez tenha sido, Luísa. Às vezes, a vida nos dá segundas chances de maneiras misteriosas. Marta, de pé atrás deles, sorriu suavemente. O importante é o que fazemos com essas chances. Enquanto o sol se punha sobre o parque,
lançando sombras longas sobre a grama, os três contemplavam o futuro. Não seria fácil, havia muito a ser reconstruído e perdoado, mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Luísa pegou as mãos de Rodrigo e Marta, unindo-as com as suas. Naquele momento, silencioso e cheio de promessas, uma nova família nascia das cinzas de segredos há muito enterrados. O delegado Oliveira, observando a cena de longe, não pôde deixar de sorrir. Em seus anos de carreira, raramente havia visto um caso com um desfecho tão inesperado e, de certa forma, esperançoso. À medida que a noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade se acendiam, uma a uma, como estrelas terrenas. A vida continuava, com suas alegrias e desafios, suas quedas e redenções. E em algum lugar naquela vasta metrópole, um simples bilhete de loteria, agora guardado como lembrança em uma gaveta, servia como testemunha silenciosa de como o destino pode mudar vidas da noite para o dia, entrelaçando histórias de maneiras que ninguém poderia prever.